Meu nome é Valdineia Pinto, vou fazer minha apresentação de arte do meu estágio, pela instituição de ensino Colégio Jean Piaget. Professor Valdineia Pinto, turma 9º ano do ensino fundamental, no 2º semestre, disciplina de arte. Justificativa. A escolha do tema representação ilustrativa, imagens e histórias em quadrinhos é fundamentada em diversos aspectos pedagógicos e culturas, pois trabalhar com imagem e histórias de quadrinhos é essencial para os alunos estimular suas criatividade e desenvolver habilidades com resultados produtivos. Objetivos gerais: conhecer e valorizar os processos de criação da representação ilustrativa, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes tradicionais e contemporâneas, identificar que as práticas artísticas são ligadas às dimensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica. Conteúdos programáticos: história sobre a ilustração, explorar a capacidade criativa e a apreciação das ilustrações, linguagem ilustrativa, aprender sobre os elementos das ilustrações. Metodologia: iniciar a aula abordando sobre história da linguagem ilustrativa por meio de imagens e histórias em quadrinhos. Explicar como surgiu a linguagem ilustrativa e como essa arte foi se aperfeiçoando ao longo da história. Proporcionar uma reflexão sobre a ilustração e seu impacto na sociedade. Relacionar a arte com fatores culturais, mostrando como ela expressa a identidade do indivíduo e do grupo social. Apresentação de slide com imagens de obras de arte, vídeos sobre os principais movimentos artísticos, materiais para as atividades práticas, lápis preto, folha sulfite, caneta, figurinhas, cartolina, caderno de desenho. Avaliação: desenvolvimento e criatividade. Realização de atividade avaliativa sobre o conteúdo proposto, desenvolver um trabalho explicativo através das imagens vistas, participação, comportamento, desenvolver um projeto sobre balões de diálogo. Referências bibliográficas: Barbosa, Ana May, Org, Arte, Educação Contemporânea, Consonância Internacionais, São Paulo, Cortez, 2005. Machado, Arlindo, Arte e Mídia, Rio de Janeiro, ZAR, 2007. Agora eu vou fazer a apresentação do meu plano de aula. Estágio: estagiária Valdineia Pinto, disciplina arte, tema da aula linguagens ilustrativa, turma 9º ano do ensino fundamental. Objetivos: objetivo geral: desenvolver a capacidade de expressar ideias, conceitos e emoções de maneira clara, eficaz, utilizando elementos visuais e texturas para criar representações gráficas que comuniquem informações de forma acessível e compreender para todos. Objetivo específico: conhecer e valorizar os processos de criação
da representação ilustrativa, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes tradicionais e contemporâneas através do desenvolvimento de histórias ilustrativas. Conteúdos: linguagem ilustrativa, explorar a capacidade criativa e a apreciação das ilustrações. Recursos: Chromebook, lápis preto, caneta, folha sulfite, cartolina, livros ilustrativos, caderno de desenho. Introdução: apresentar exemplos de ilustrações em livros, quadrinhos, revistas e sites. Explicar que a linguagem ilustrativa é usada para comunicar ideias, sentimentos e histórias através de imagens. Desenvolvimento: discussão sobre a importância da ilustração nas histórias de quadrinho, pesquisa sobre tipos de balões que compõem uma história de quadrinho, revisão com explicação sobre o conteúdo, atividades complementares. Conclusão: esse plano de aula foca na exploração prática e teórica da ilustração como meio de expressão visual, permitindo que os alunos desenvolvam tanto o olhar crítico quanto a criatividade. O aluno terá a capacidade de utilizar os elementos da linguagem ilustrativa para desenvolver suas atividades com mais complexidade. Avaliação: desenvolvimento e criatividade, realização de atividades avaliativas sobre o conteúdo proposto, desenvolver um trabalho explicativo através das imagens vistas, participação, comportamento, desenvolver um projeto com apresentação de tipos de balões que usam em histórias de quadrinhos. Referências bibliográficas: Barbosa, Ana May, Org, Arte, Educação Contemporânea, Consonâncias Internacionais, São Paulo, Cortez, 2005. Machado, Arlindo, Arte e Mídia, Rio de Janeiro, ZAR, 2007. Então, essa foi minha apresentação. Quero lembrar que o plano de aula, ele é muito importante para um professor desenvolver o seu plano de aula. É uma ferramenta de extrema importância ter, né? Todo professor tem que ter essa ferramenta, esse documento, né? Que é um documento muito importante dentro de uma escola, dentro do seu plano político-pedagógico. Essa ferramenta é essencial, é um norte que o professor tem, um guia que ele tem para trabalhar, para que seu trabalho seja desenvolvido com sucesso, que ele veja fluir o seu desenvolvimento, a sua criatividade ali, naquele papel, naquele documento. Pode ser, tem pessoas que pensam que é um simples papel, mas não é um simples papel, é um documento importante, um documento que tem, como que eu posso dizer assim, um significado muito grande, que dali sai o resultado de cada escola, como foi o ano letivo, como foi trabalhado, qual foi o percentual de desenvolvimento, né, de crescimento, de aprendizagem do aluno. Então, esse é um documento excelente. Temos que ter, todos os professores têm que ter, toda escola tem que exigir esse documento, esse plano de aula. Sem o plano de aula, não tem muito o que fazer em sala de aula. Aí o professor chega na sala de aula perdido, sem
sem rumo, sem direção. Os alunos ficam também, né, olhando, esperando, aguardando o que vem, o que será que vamos ter hoje, o que será que vamos fazer hoje. Então, tudo isso é importante. É tão gostoso ter o seu planejamento bem organizado, bem desenvolvido, cheio de criatividade, dependendo a turma, o ano que o aluno está. É, é gratificante, é sem palavras para dizer, para descrever essa sensação, né, de entrar em sala de aula com o seu planejamento, tudo certinho, tudo organizado, e dar a sua aula, uma aula rica de conhecimento para os alunos, de descoberta, de desenvolvimento, de descobrir o novo, de fazer algo diferente, algo estimulante, algo que o aluno sinta prazer de voltar outro dia para a sala de aula, que chegue o outro dia para ir para a escola. Isso é muito importante. E tudo isso começa com planejamento dentro de sala de aula para conquistar o aluno, para cativar o aluno. Todo professor ele tem que ter uma carta na manga, uma segunda opção e bem argumentativa, bem, assim como que eu posso dizer, bem cheia de novidade, que desperte no aluno o interesse, né? Que desenvolva no aluno o interesse, a paixão pelo estudo, a curiosidade de querer saber, de querer aprender. Tudo isso faz parte do ensino. E junto com o ensino, antes, né, tem que ter esse planejamento, esse plano de ensino, esse plano de aula, tudo voltado em um só propósito, né? De um trabalho bem feito, bem sucedido, com sucesso.